Boa noite, veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 21 de outubro. 17 pessoas são presas numa operação da Polícia Civil no Paraná contra o tráfico de drogas no litoral do estado. Já em 4 estados do Nordeste, os alvos da polícia foram suspeitos de fraudes em concursos públicos. Os 1000 dias da tragédia de Brumadinho, a maior operação de buscas da história do Brasil, segue sem data para acabar e sem a responsabilização de culpados. E ainda começou a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, com obras de 50 países, em destaque os filmes feitos por mulheres. É agora no Brasil TV. Dezessete pessoas foram presas hoje de manhã durante uma operação da Polícia Civil no Paraná contra o tráfico de drogas em Paranaguá, que fica no litoral do estado. Wesley Cunha tem as informações. Isso mesmo, 17 pessoas foram presas hoje. Algumas delas já tinham mandados de prisão expedidos pela Justiça e outras foram presas em flagrante hoje durante essa operação. Segundo a polícia, todas elas fazem parte de organizações criminosas que disputam o domínio do tráfico de drogas aqui no litoral do Paraná. Nas casas dos suspeitos, a polícia apreendeu 7 armas de fogo, 6 veículos, alguns deles de luxo, R$35 mil em dinheiro, drogas e radiocomunicadores que eram usados pelo grupo criminoso no tráfico de drogas. A polícia chegou até os suspeitos depois de uma investigação de homicídios feita aqui na região entre os anos de 2020 e de 2021. Nessa ação, mais de 100 policiais civis atuaram em 2 cidades aqui no litoral e também na capital, Curitiba. Na operação de hoje, a polícia se concentrou no tráfico interno de drogas, mas há suspeita também do envolvimento dessas quadrilhas no tráfico internacional de entorpecentes a partir aqui de Paranaguá. No Rio de Janeiro, 5 pessoas foram baleadas numa operação da Polícia Militar na zona norte da cidade. Segundo a polícia, seriam bandidos que trocaram tiros com a PM do alto de um morro. Por volta das 6 da manhã, homens do 9º Batalhão de Rocha Miranda estiveram nos morros da Congonha, Cajueiro e Faz Quem Quer. A ação da Polícia Militar foi para combater o roubo de cargas na região e retirar barricadas. Nós estamos observando aí algumas barricadas, está vendo só o veículo blindado da Polícia Militar, teve que passar por essa barricada aí, olha. Pelo alto, aeronaves do grupamento aeromóvel davam cobertura e monitoravam a área. O Globocop flagrou o momento em que bandidos fugiam dos policiais no alto do morro Faz Quem Quer. Nessa imagem, pelo menos 7 homens correm dos PMs e tentam se esconder no meio da mata. Os policiais militares cercam os criminosos. Logo em seguida, eles fogem. Veja o momento em que um PM faz um disparo em direção a 2 homens que corriam. Um deles chega a cair e rolar no meio da mata. Em outro ponto da comunidade, um homem rasteja e tenta fugir do cerco. É possível ver um tiro que passa a poucos metros dele. Mais tiros são disparados contra o bandido, que revida, mesmo caído no chão. Veja que um comparsa dele está abrigado atrás de uma pedra e um outro escondido na mata, no alto da imagem. Segundo a Polícia Militar, 5 criminosos ficaram feridos e foram presos. Os PMs também apreenderam pistolas, drogas e radiotransmissores. O metrô de São Paulo afastou 2 seguranças para investigar o comportamento deles durante uma abordagem em uma estação. No vídeo, o homem aparece cuspindo no rosto de um dos seguranças. Em seguida, ele é imobilizado com um golpe conhecido como mata-leão. O rapaz, que está com o filho em um carrinho de bebê, se desespera. Solta, criança! Me solta! Segura, ele segura! Eu cuido! Solta! Uma passageira que vê a cena fica com a criança e pede para os seguranças pararem de enforcar o homem. Para, moço! Para, moço! Ele tá passando mal, moço! O filho dele aqui! Por favor! A técnica de enforcamento aplicada pelos seguranças dura cerca de 1 minuto. Moço, não precisa pisar no pescoço dele assim. Segundo a polícia, a confusão foi ontem de manhã e começou quando o rapaz de 21 anos tentou intervir na abordagem a um vendedor ambulante na estação Anhangabaú do metrô. Ele foi levado à delegacia, prestou depoimento e depois foi liberado. O metrô de São Paulo diz que essa técnica de mobilização, o famoso mata-leão,
usado pelos seguranças, faz parte do treinamento deles e que as equipes passam por reciclagem a cada 3 meses. Você imagina se não passassem, né? Uma operação da Polícia Civil em 4 estados do Nordeste prendeu suspeitos de integrar uma organização criminosa que fraudava concursos em Alagoas. Um apontado como o chefe do bando é um ex-policial militar que foi preso em João Pessoa. De acordo com a polícia, essa quadrilha é envolvida em fraudes em concursos públicos, alguns deles realizados este ano no estado de Alagoas. Na Paraíba, em João Pessoa, de acordo com as investigações, o homem que seria o chefe dessa quadrilha foi preso. Ele é um ex-policial militar de Alagoas que já foi afastado do cargo envolvido em fraudes em outros concursos. Voltamos ao estúdio. No litoral paulista, bandidos explodiram um caixa eletrônico que fica em São Vicente. Foi nessa madrugada. O crime aconteceu por volta das 4 da manhã. De acordo com a polícia, pelo menos 2 homens participaram da ação. Eles colocaram explosivos na tentativa de roubar 2 caixas eletrônicos que ficam bem ao lado de um posto de combustíveis às margens da rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Os equipamentos ficaram completamente destruídos e uma câmera de monitoramento registrou a movimentação dos suspeitos e também a explosão dos caixas eletrônicos. Durante toda a manhã, a movimentação foi grande no local e os funcionários da empresa responsável pelos caixas eletrônicos estiveram aqui e conseguiram retirar o dinheiro que estava bastante manchado por conta do sistema antifurto. Toda a quantia foi retirada e foi transportada por um veículo especial de uma transportadora de valores. A polícia ainda não tem a identificação dos suspeitos. O caso vai ser investigado pelo 3º Distrito Policial, mas além do caixa eletrônico, além dos equipamentos que ficaram destruídos, a parede de um imóvel que fica ao lado, as janelas também foram danificadas, além das casas de alguns moradores do entorno. O susto foi grande, a explosão também, mas ninguém ficou ferido. Luciana Moledas, de São Vicente. Agora a gente vai te mostrar mais uma daquelas histórias difíceis de acreditar. Uma mulher foi baleada essa madrugada em um posto de gasolina em Goiás. Sabe quem foram os autores dos tiros? Policiais militares. Eles disseram que confundiram o carro dela e atiraram por engano. As marcas dos tiros estão pelo carro. Pelo menos 7 atingiram o veículo. No banco, o sangue da vítima. Na madrugada de ontem, Meire Jane, de 49 anos, foi baleada por policiais militares de Goiás nesse posto de combustível que fica no Jardim Gá, em Lusiânia, a cerca de 50 quilômetros de Brasília. Um dos tiros perfurou o intestino e a bexiga dela. Ela foi transferida da UPA do Jardim Gá para o Hospital de Santa Maria e está estável. Passou por uma cirurgia, mas a bala continua alojada. Ainda no hospital, Meire Jane explicou o que aconteceu. A mulher contou que veio deixar o marido aqui no posto de combustível para ele ir trabalhar, como sempre costuma fazer. Quando ela estava voltando para casa, começou a ser perseguida por um carro descaracterizado da Polícia Militar de Goiás. Com medo, ela voltou para o posto. Quando ela entrou aqui, os policiais atiraram contra o carro dela. O marido ouviu de longe os disparos. Quando parou os disparos, que eu olhei, que eu vi o carro e reconheci que era o meu carro. Aí que eu fui correndo para lá, mais o guarda do posto, o Giliardi. Aí ela já estava sendo botada na viatura e eles saíram com ela. As câmeras de segurança do posto registraram a ação dos policiais. Por volta de 4h30 da manhã, o carro de Meire entra no posto. Alguns policiais já estão no local esperando. Ela para e dá ré em direção aos policiais. Nesse momento, eles atiram. Ela acelera e para poucos metros depois. Os policiais correm em direção ao veículo. Ao marido de Meire, os policiais disseram que atiraram porque estavam procurando um carro parecido com o dela. Veio me dizer que estava atrás de um Onix que estava assaltando ali na região. Uma mulher no volante. O marido da mulher conta que recebeu a ligação de um PM depois do ocorrido. No áudio, o homem diz que a situação vai ser investigada pela corporação. São circunstâncias aí que infelizmente ocorreram, entendeu? E as nossas providências, igual eu falei para o senhor, serão essas. Já estão sendo tomadas. Tem todo um procedimento, vai ser aberto, vai ter uma autoridade, ela vai intimar você, vai intimar a sua esposa, vai intimar os policiais envolvidos. À medida que for verificado condutas irregulares, elas serão punidas. Não teve abordagem de olhar a placa, consultar a placa, pedir documento, não teve nada disso. Não teve uma abordagem, não. Uma mulher no volante teve muito tiro na traseira do carro. Ela me contou já aqui no hospital
que os PM do Goiás tirou ela dentro do carro igual um cachorro, igual um ladrão. A mulher passou por uma cirurgia, a bala foi retirada e o estado de saúde dela é estável. O caso foi registrado na delegacia de Lusiânia. A Polícia Militar de Goiás ainda não se manifestou. Na Bahia, a Justiça Federal determinou que a agressora de uma babá use tornozeleira eletrônica. Melina Esteves França é investigada por agredir a babá Rayana Ribeiro em Salvador. As imagens gravadas por câmeras de segurança da casa de Melina registraram uma sequência de tapas, socos, chutes e até puxões de cabelo. Depois das agressões, a Rayana chegou inclusive a desmaiar. Para escapar de tanta violência, ela pulou do 3º andar do prédio. A Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia está aguardando ser notificada da decisão para instalar a tornozeleira eletrônica. Melina também é investigada por violência doméstica contra outras 11 ex-funcionárias. A defesa de Melina se declarou que, como o processo corre em segredo de justiça, não vai comentar essa decisão. O mais novo boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz aponta uma redução da transmissão da doença, queda no número de mortes e pacientes internados em casos graves. Os dados são da semana passada. As taxas de ocupação de leitos de UTI para Covid no Sistema Único de Saúde também estão estáveis. 25 estados estão fora da zona de alerta, a maioria com patamares inferiores a 50% de ocupação. Segundo a Fiocruz, o Distrito Federal está na zona de alerta crítico, com 80% das UTIs ocupadas, e na zona de alerta intermediária aparece o Espírito Santo. Taxa voltou a crescer de 65% para 71% de ocupação. E mais uma boa notícia em relação à pandemia, que desta vez vem do Rio de Janeiro. A capital conseguiu retomar o calendário da dose de reforço para os idosos. É a 3ª vez, mas esse momento não deixou de ser importante. Estou até emocionada. Mesmo com a 3ª dose ainda fica emocionada? Toda vez eu me emociono, porque foi muito difícil, né? A gente, então, idoso, não foi fácil, não. Mas, graças a Deus, está tudo bem, o negócio é vacinar, né? Todo mundo. Hoje foi o dia das mulheres de 67 anos tomarem a dose de reforço. Amanhã é a vez dos homens da mesma idade. E o sábado fica para repescagem. Quando eu soube da dose de reforço, eu disse, maravilha. Vou lá tomar minha dose de reforço para que eu não faça como muitos que morreram, né? O calendário da dose de reforço só foi retomado porque o Ministério da Saúde entregou ontem uma nova remessa com 120 mil doses da vacina AstraZeneca. A Prefeitura precisou interromper a dose de reforço no fim de semana porque os estoques estavam no limite. A AstraZeneca vai para a 2ª dose das pessoas que tomaram a AstraZeneca e para a dose de reforço dos idosos que tomaram a 1ª e a 2ª dose da vacina da Pfizer. A combinação de vacinas de fabricantes diferentes na dose de reforço é uma recomendação de especialistas. Estudos indicam que dessa forma a proteção é maior. O rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, completa 1000 dias. 1000 dias de buscas pelas vítimas do desastre que deixou 270 mortos. 8 corpos até agora não foram encontrados. Lecilda de Oliveira, 28 anos de empresa. Aposentada, seguia trabalhando. Como ela mesma costumava dizer, por amor ao que fazia. No dia 25 de janeiro de 2019, Lecilda foi engolida pela onda de rejeitos da barragem da Vale, que se rompeu em Brumadinho. A família ainda espera pelo corpo. A Lecilda era conhecida como a Lecilda da Vale. E ali era a 2ª família dela. É muito doloroso viver isso. É uma tragédia dentro da tragédia. Porque, na verdade, eu sei que a minha irmã, infelizmente, está morta, mas a gente não começou a viver o luto ainda. É pela família da Natália e de outras 7 vítimas da tragédia da Vale que o sargento Azevedo, o tenente Ayrara e tantos outros bombeiros não desistem da missão. Hoje, a corporação completa 1000 dias de buscas. Nesses 1000 dias a gente sabe a história de cada uma dessas 8 pessoas que ainda estão desaparecidas. Sabe de quem que ela é filha, de quem que ela é mãe, qual que era o sonho dela, o que ela estava fazendo lá na hora. Então, quando a gente vê a possibilidade de poder diminuir essa dor, a gente continua firme e forte na esperança de saber que a gente vai conseguir
pôr fim a esse sofrimento ou pelo menos dar oportunidade às pessoas lidarem melhor com isso. Todos os 290 hectares tomados pelo rejeito já foram vasculhados. 90% dos 262 corpos encontrados até agora estavam nesta parte do terreno. As buscas chegaram a 3 metros de profundidade e as máquinas continuam escavando, sempre com o bombeiro atento a cada montinho de terra. Na hora que a reta escavadeira ela joga todo aquele material de rejeito, o militar ele fica de olho para ver se tem algum objeto que se assemelha, a alguma parte do corpo de uma vítima, algum tipo de objeto. Na base Bravo, ponto de apoio e inteligência dos bombeiros, montado entre os escombros, a equipe está agora na fase 8 da operação, para achar os últimos corpos. As estações de busca fazem parte da nova estratégia. São grandes máquinas que funcionam como uma peneira. Hoje, o material no campo, ele é constituído 90% de material fino. Então, quando a gente traz isso para dentro de uma estação de buscas, a gente vai retirar esses 90% de material fino, que iria atrapalhar a visualização, e o bombeiro militar vai focar especificamente no material maior, um material que vai trazer consigo ali um segmento ou um objeto. A expectativa dos bombeiros é que com as estações de busca fique 4 vezes mais rápido encontrar as pessoas que ainda estão desaparecidas. 2 dias depois que esta primeira estação começou a funcionar, já foi encontrado o material de uma das vítimas. Um pouquinho da dor do seu Geraldo se aliviou. No fim de agosto, ele pôde finalmente enterrar o corpo da filha Juliana. Ela tinha 33 anos, era casada com o Denis, que também foi soterrado pela lama da Vale. O casal deixou os gêmeos Geraldo e Antônio, na época, com 10 meses. O bombeiro pode fazer, fez, e com boa vontade está fazendo. Contou tudo certinho, igual eu queria, mas muita saudade da minha filha. Vai ficar para sempre um buraco que está na minha vida. Só Deus e Nossa Senhora sabe, mais ninguém. É um sofrimento sem fim, né? A Vale afirma que custeou as estações de busca, que estão sendo usadas agora pelos bombeiros para tentar identificar as 8 vítimas que ainda não foram encontradas e que até o começo do ano que vem vão ser 4 estações de busca em funcionamento, além de uma reserva. A empresa informa que faz apenas atividades de manutenção nas unidades locais em Brumadinho e que não vai voltar a operar na mina Córrego do Feijão. A polícia do Mato Grosso do Sul identificou os mortos depois da queda de um helicóptero na manhã de ontem em Ponta Porã, que fica na região da fronteira com o Paraguai. Quem tem essas informações para a gente é o Martim Andrada. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Ponta Porã, os jovens Matheus Henrique dos Santos Venâncio, de 20 anos, e Pedro Augusto Boim, de 24, são as vítimas do helicóptero que caiu carregado de cocaína ontem de manhã aqui em Ponta Porã, na região de fronteira. Hoje, quinta-feira, as mulheres dos dois reconheceram os corpos no IML da cidade. Segundo as investigações, os dois eram do interior de São Paulo. Os investigadores dizem que o helicóptero saiu carregado com 246 quilos de cocaína ainda de madrugada, na madrugada de quarta-feira, e 5 minutos depois caiu já no Brasil, aqui em Ponta Porã. As 2 vítimas morreram carbonizadas. As investigações apontam que o mau tempo pode ter colaborado para a queda do helicóptero e também o fato dele voar abaixo, justamente para escapar dos radares. Lembrando que em julho o governo federal instalou um radar aqui na região de fronteira justamente para detectar a presença de aeronaves voando clandestinamente na região. Ainda não se sabe para onde essa droga seria levada. A seguir, o Centro-Oeste Paulista, as crianças estão aprendendo sobre as regras de trânsito e fiscalizam os pais quando eles estão dirigindo. Brasil TV de volta. A cidade de Marília, que fica no Centro-Oeste Paulista, está com mais fiscais de trânsito. Que as crianças estão aprendendo sobre as regras e ficam de olho nos pais quando eles estão dirigindo pela cidade. Pare. Agora pode seguir. Eles são motoristas novatos em uma cidade mirim e estão aprendendo tudo sobre as leis de trânsito. Tem que olhar para os 2 lados, tem que ver o sinal, tem que olhar as placas e tem que ficar de olho nos pedestres. Os agentes orientam e ficam de olho em tudo. Nada de cometer infrações, hein? Pedestre passou. Depois?
Agora somos nós. Durante uma semana, as crianças desta escola de Marília têm aulas de educação no trânsito. Elas aprendem de tudo, na teoria e também na prática. O que pode e o que não pode, o que dá multa e até mesmo como atravessar a rua. É mais segurança para elas e também para a rotina da cidade. Centenas e milhares de pessoas perdem a vida no trânsito brasileiro. E, infelizmente, essas mortes poderiam ser evitáveis, né? Uma vez que se tivesse uma postura de responsabilidade no trânsito. Implementar esse projeto é preparar não só uma geração futura, mas também proteger as famílias e proteger a própria sociedade. O Enzo já tá craque. E o que você achou mais legal de aprender? Sobre a faixa de pedestre. Ela serve para as pessoas atravessarem. É importante que as crianças aprendam essas regras desde cedo. Mas por quê? Por causa que um dia eu vou começar a dirigir. Educar as crianças sobre o trânsito é plantar uma sementinha para um futuro mais seguro nas ruas. Isso elas levarão para a vida. Então nós teremos futuros motoristas aí mais conscientes e trará para a nossa sociedade muito mais segurança. Ah, e elas são como fiscais no dia a dia, viu? A Clarinha saiu da escola hoje com as leis de trânsito fresquinhas na cabeça e não perdoou a mamãe. Posso ir na frente? Pode. E agora? Lição mais do que aprendida. Multada. A gente viu que a Clara acabou multando você, né? O que você achou dessa atitude dela? É muito importante, desde pequena, ela saber das regras de trânsito, mas o coração da mãe fica um pouco partido, né? Porque a gente tem que ser o exemplo para eles. Começou a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, essa edição de número 50, e já está na história como a edição da volta das sessões presenciais. Perdão, edição de número 45, eu que me confundi, já botei 5 a mais, edição de número 45. E na programação também tem ali, né, a programação online. Inclusive alguns filmes, preste atenção, são de graça. Boa noite! Pra passar, tem que pagar. Escuta, seus nóia. Cuidado aí. Olha pra minha cara. Parece que eu ando com grana. Este é só o começo da saga do velho punk pra fugir do seu próprio criador. Uma seca de ideias do cartunista Angeli ameaça o lendário personagem. Eu vou matar o Bob Cuspe aqui. A animação Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, brinca com a fuga de Bob por um deserto inóspito e perigoso, que é, na verdade, a mente do próprio Angeli. O filme foi todo feito em stop motion, neste estúdio da Rua Augusta, aqui na capital. A técnica usa uma sequência de fotos, 12 por segundo, para simular movimento. A produção do filme levou cerca de 5 anos, da ideia inicial até ele ficar pronto mesmo, finalizado. E durante esse processo a gente teve uma média de 40, 50 pessoas fixas no estúdio, trabalhando. Isso é um processo muito artesanal e demanda esse tempo de trabalho. Para a gente ter uma ideia do quão complexa e minuciosa é a produção de um filme de animação em stop motion, eu vou usar o exemplo do boneco do próprio Angeli. Para cada expressão dele, para cada fala ao longo do filme, a equipe produziu cerca de 100 moldes da boca do boneco e outros 50 moldes da testa, para que ao longo das cenas o Angeli possa fazer as mais variadas expressões. É o segundo filme que César Cabral dirige sobre criações do Angeli e o primeiro longa. Em junho, Bob Cuspe foi premiado no Festival de Annecy, na França, o principal evento de filmes de animação do mundo. Esta edição de número 45 da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo marca a volta das sessões presenciais. A arte visual da apresentação do festival foi feita por Ziraldo. O escritor e cartunista também é tema de um documentário que integra a programação. Pelas próximas 2 semanas, o festival exibe 264 títulos de mais de 50 países. Só do Brasil, são 39 filmes. 15 salas de cinema aqui da capital terão sessões para o público. Era a nossa função voltar, sabe? Voltar para a cidade. E não só pelo cinema, né? Pelo negócio da rua, né? Pela padaria que está do lado, pelo bar do lado, pela livraria.
O festival é isso, né? Ele também é um encontro, né? Outro filme aqui de São Paulo que está na mostra é Urubus, dirigido por Cláudio Borrelli. O longa basicamente fala sobre a amizade, que mostra pichadores como pano de fundo. Para mim o mais atraente para ver que existe o ser humano atrás, sabe? Eles têm família, eles têm... E a outra coisa mais importante para mim foi essa parte da amizade. O filme tem personagens fictícios, mas retrata eventos reais, como a intervenção na Bienal de São Paulo em 2008, que reivindicou um espaço para o picho no mundo das artes. A ideia do roteiro surgiu do Cripta Djan, pichador que liderou a ocupação e acompanhou a produção de Urubus. No filme, a capital é praticamente uma personagem. O filme é uma oportunidade de humanizar um pouco o movimento, né? E numa perspectiva do cinema, então acho importante também, porque é uma cultura da cidade de São Paulo, não tem como negar isso. O Brasil TV fica por aqui, te lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30, horário de Brasília. Uma boa noite e até amanhã.